sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 54. Então essa é a segunda parte, do nosso estudo sobre o gráfico da função afim. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o zero da função afim, certo? O objetivo hoje então vai ser compreender a ideia de zero da função quadrática, E saber encontrá-la algebricamente e graficamente. Eu acho que eu falei zero da função afim antes, mas é da função quadrática, tá? Da função afim a gente já estudou nas aulas anteriores, então hoje a gente vai estudar aí os zeros da função quadrática, ok? Os materiais para a aula de hoje vão ser os mesmos que a gente vem utilizando na nossa primeira parte, Então, caderno, caneta, lápis, borracha, régua e o papel quadriculado. Volto de novo a falar, o papel quadriculado é uma ferramenta que seria muito bom se vocês tivessem, mas caso não tenha, não é obrigatório. Agora, a régua, vocês precisam muito ter a régua para conseguir fazer aí a aula de hoje, certo? Então, aquela mesma dica de sempre, para encontrar o papel quadriculado em qualquer papelaria vocês encontram, vocês podem comprar, ou dá para imprimir da internet também, digita no Google papel quadriculado, vocês conseguem imprimir uma folhinha ali para vocês utilizarem na hora de resolver os exercícios. Mas, de novo, se não conseguir, vocês podem utilizar somente a régua, certo? Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os zeros da função afim, certo? Então, dada a função definida por y igual a x² mais bx mais c, que é a nossa forma geral aí de uma função quadrática, os valores reais de x para os quais se tem y igual a zero, ou, no caso, ax² mais bx mais c igual a zero, são denominados os zeros ou as raízes da função quadrática, certo? Então, os zeros da função quadrática vão ser aqueles valores em que y é igual a zero, ou seja, as nossas raízes da nossa função. Então, se na função quadrática a gente está trabalhando com uma equação do segundo grau, encontrar os zeros dessa função nada mais vai ser do que encontrar as raízes da nossa equação do segundo grau. E a gente já aprendeu a fazer isso, Então, algebricamente, os zeros da função quadrática são obtidos quando resolvemos a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Então, uma das maneiras mais comuns de resolver uma equação do segundo grau é utilizando a fórmula de Bhaskara, Para quem não lembra, essa aqui é a nossa famosa fórmula de Bhaskara. A gente já estudou sobre ela, já estudamos vários jeitos de calcular também raízes de uma equação do segundo grau, A gente utiliza a Bhaskara porque Bhaskara eu posso fazer com qualquer tipo de equação do segundo grau, tanto completas quanto incompletas, e eu vou sempre chegar no resultado certo, Lembrando que assim, gente, a gente utiliza a Bhaskara porque ele é um método mais certeiro, mas vocês podem utilizar qualquer um dos métodos que a gente estudou anteriormente, quando a gente estudou a equação do segundo grau. Então, a gente tem dois métodos de resolver equações incompletas. Se você estiver trabalhando com uma função quadrática, que seja uma equação que remeta a uma equação incompleta, vocês podem utilizar um daqueles métodos, ou também vocês podem utilizar o método de soma e produto, tá? Qualquer um deles pode ser utilizado aqui para encontrar as raízes da função quadrática. A gente usa Bhaskara porque é o mais comum e ele é mais completo também, ok? Então, a quantidade de zeros ou raízes da função quadrática vai depender do valor do nosso discriminante. Então, para quem não lembra, o discriminante da equação do segundo grau é o b² menos 4 vezes a vezes c, certo? A gente já viu isso, Já estudamos sobre o discriminante, já estudamos dentro da equação do segundo grau quais são as funções do discriminante, O que ele nos diz sobre a nossa equação. E agora, de novo, dentro da função, ele vai nos dizer alguma coisa. Então, quando o nosso delta for maior do que zero, a função vai ter dois zeros ou duas raízes diferentes. Quando o nosso delta for igual a zero, a função vai ter dois zeros ou raízes reais iguais, ou seja, um número somente como resposta. E se o nosso delta for menor do que zero, a função não vai ter nenhuma raiz real, certo? Então, a ideia do delta aqui é novamente, mostrar quais vão ser as respostas da nossa função, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, Exemplo número 1. Determinar os zeros da função y igual a x² mais 2x menos 3.
Então, essa é a nossa função. O nosso A vale 1, o nosso B vale 2 e o nosso C vale menos 3, certo? Então, o meu delta vai ser b² menos 4ac, né? Então, eu vou substituir os valores. De 2 vai no B, o valor C menos 3 e o A é 1, ok? A gente já resolveu muito disso, tá, gente? Por isso que a prof tá fazendo bem direto aqui, não tá nem coloridinho nem nada, a gente já resolveu bastante sobre equações do segundo grau, tá? Utilizando o Bhaskara. Se você tem alguma dúvida, não tá achando que a prof tá indo muito rápido, alguma coisa assim, vocês podem voltar lá nos vídeos de equação do segundo grau para revisar como que a gente utiliza a Bhaskara para resolver, tá certo? Mas é bem simples, eu vou substituir os valores dos meus coeficientes dentro da minha fórmula, né? Então, 2² dá 4, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 3, mais 12. Então, 4 mais 12, cheguei com delta igual a 16. Para finalizar, então, eu vou calcular a Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b, o b é 2, mais raiz de delta, que é 16, 2 vezes a, que é 1. Eu vou ficar, então, com menos 2 mais ou menos 4 sobre 2. Raiz de 16 é 4, 2 vezes 1 é 2. A partir desse momento aqui, eu preciso dividir a minha resposta em duas partes, x' e x². Então, x' eu vou fazer com mais aqui primeiro, menos 2 mais 4 sobre 2. Menos 2 mais 4 dá 2, sobre 2 dá 1. x², menos 2 menos 4 sobre 2. Menos 2 menos 4 dá menos 6, sobre 2 vai resultar em menos 3, certo? Então, como delta é igual a 16, que é maior do que 0, a função tem dois zeros, ou duas raízes reais, que são os números 1 e menos 3. Tranquilo, né? Então, no gráfico dessa função, né, se eu desenhar o gráfico dessa função afim, eu vou ter este desenho aqui, certo? Observem que o zero da função nada mais é onde a parábola intercepta o eixo x, certo? Então, observem que no gráfico da função, a parábola intercepta o eixo x em 2 pontos, menos 3 e 1, exatamente nos zeros da função. Por quê, gente? O zero da função é aquele valor onde y é zero. Se y é zero, o valor de x vai ser exatamente onde está interceptando o eixo x, certo? Então, essa é a ideia. Eu encontro o zero da função, vai ser exatamente onde o meu gráfico intercepta o eixo x, certo? Um jeito legal de desenhar a minha função, né, desenhar o meu gráfico, é encontrar os valores do meu zero da função, porque se eu encontro esses dois valores, eu consigo daí estabelecer dois outros valores ali para cima para eu ter um desenho melhor e o valor do meu vértice eu já tenho como desenhar a minha parábola bem legal, certo? Então, um jeito legal seria utilizar os zeros da função, tá certo? Vamos ver mais um exemplo? Então, o exemplo de número 2. Determinar os zeros ou raízes da função y igual menos x² mais 4x menos 5. Então, de novo, eu tenho a minha função aqui, o meu a é menos 1, o meu b é 4 e o meu c é menos 5. Vou substituir isso dentro da função, não, desculpa, do delta. 4 ao quadrado, porque é b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 5. Aí eu vou ter 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes menos 1 dá 4, 4 vezes menos 5 dá menos 20. Então, 16 menos 20 vai me resultar em delta igual a menos 4. A gente já viu que delta igual a menos 4 é um valor menor do que zero, ou seja, um valor negativo. A função, então, não vai ter nenhum zero, não vai ter nenhuma raiz, certo? Então, eu não preciso nem terminar de calcular, porque não vai ter nenhum valor, ok? Então, como que acontece isso no desenho? Como que fica isso representado? Se eu não tenho nenhum zero da função, ele não vai cruzar o eixo x. Como que essa parábola vai ficar desenhada, então? Então, o desenho vai ser mais ou menos assim, olha só. No gráfico da função, a parábola não intercepta o eixo x. Nesse caso, a função não tem zeros reais, olha só. Ela não encosta no eixo x, tá? Ela fica aqui
para baixo ou para cima também pode ser, tanto faz. Ela não vai tocar no eixo x, ok? Então, quando a gente tem delta maior do que zero, a gente toca no eixo x duas vezes. Quando a gente tem delta menor do que zero, a gente não encosta no eixo x. Não chega a encostar ali, não passa nenhuma vez no eixo x, certo? Terceiro exemplo, determinar os zeros ou raízes da função y igual x² menos 4x mais 4. Então, de novo, tem a função aqui, o a dessa função é 1, o b é menos 4 e o c é 4. Calcular o delta. B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Perdão, era 4 aqui, a prof colocou um sinal, não sei porquê. 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 4 positivo vai resultar em menos 16, certo? Desculpa, gente. Percebam que como se, eu errei um sinal aqui sem querer, já daria um resultado errado. Então, cuidado, tá, gente? Os erros que a prof comete aqui às vezes podem acontecer com vocês. Então, aqui é 4 positivo, tá? Prof que escreveu errado. Mas eu resolvi correto. 4 vezes 4 dá menos 16. E 16 menos 16 resulta em delta igual a zero. Delta igual a zero, então eu consigo calcular a minha raiz, né? X igual a menos b mais ou menos delta sobre 2a. Menos b, então é menos menos 4, mais ou menos raiz de zero. 2 vezes a, que é 1. Menos com menos vai dar mais 4, mais ou menos zero igual a 2. Nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com zero, eu sei que a minha x' e x duas linhas vai ser o mesmo resultado. Porque se eu somar zero ou diminuir zero, não muda nada. Então, a minha resposta vai ser 4 divididos por 2, que é 2. Então, como a gente viu, delta é igual a zero. Então, a função ela vai ter dois zeros que são iguais, né? No caso aqui é o número 2. Como que isso fica graficamente, então? Então, no gráfico da função, a parábola ela tangencia o eixo x. Tangenciar significa apenas tocar ali um pedacinho. Então, eles têm um único ponto no eixo x, e esse ponto, nesse caso aqui, é o 2, certo? Então, a função, quando ela tem o delta igual a zero, ela vai apenas tocar no eixo x, tá? Vai ter somente este pontinho ali em comum com o eixo x, que no caso é o nosso vértice também na nossa parábola, né? Então, quando eu tenho delta igual a zero, eu só vou tocar ali no eixo x, ok? Somente um ponto de interseção dos dois. Tranquilo? Então, geometricamente, né, a gente pode dizer que os zeros ou raízes da função correspondem aos valores de x nos pontos de interseção da parábola com o eixo x, certo? Porque nesses valores eu tenho ali que o meu y é igual a zero, ok? Então, geometricamente, essas condições elas têm relação com o discriminante delta. Então, a gente viu ali no começo da nossa aula que delta maior do que zero eu tinha duas raízes diferentes, ou dois zeros diferentes. Para delta igual a zero, eu não tinha zero da função. E para delta, para delta igual a zero, eu tinha um zero da função, e para delta menor do que zero, eu não tenho nenhum ponto da função, certo? Nenhum zero da função. E isso também eu posso traduzir geometricamente, ou seja, quando delta for maior que zero e eu tiver dois zeros da função, eu vou interceptar o eixo x com minha parábola em dois pontos distintos. Quando delta for igual a zero e eu tiver somente um zero da função, a parábola e o eixo x têm apenas um ponto em comum, ou seja, a parábola tangencia o eixo x, certo? E por último, quando delta é menor do que zero e não tem nenhuma raiz real, ele não vai tocar o eixo x, não intercepta o eixo x. Certo, gente? Bem tranquilo, né? Então, eu espero que tenha ficado claro aí o que são os zeros da função, né? Que nada mais são do que as raízes da nossa equação do segundo grau ali representados, né? Então, o zero da função é isso, e graficamente ele representa onde que o eixo x corta, onde a parábola corta o eixo x, certo? Então, esses dois pontos é muito importante. Os zeros da função são as respostas ali da minha equação, né, do segundo grau, para y igual a zero, e também são os pontos onde a parábola toca o eixo x,
ok? Espero que tenha ficado claro. Não esqueçam de fazer os exercícios e revisar o conteúdo que a gente estudou. Façam com calma, tá? Os exercícios, gente. Se precisar, desenhem os gráficos com calma também. Vocês usem lápis, tá? Façam com calma, bem bonitinho, porque eu sei que dá bastante trabalho. Um sinal que vocês colocam errado erra toda a questão. Então, façam com bastante calma e atenção, tá certo? Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.